E aí, povo de Deus? Bom dia. Como é que tá a vida de vocês aí? Tá tudo certo? Se a vida de vocês estiver boa, igual está a minha, tá tudo ajustado. Quando eu digo boa, não digo que é uma vida livre de problemas, livre de dificuldades, de tribulações, mas é uma vida boa para ser vivida, né? Uma vida de montes e de vales, de desafios, de vitórias e às vezes de derrotas, mas isso é vida, né? Só pode sofrer derrota ou sofrer vitória quem verdadeiramente luta, quem verdadeiramente está vivendo, né? Só quem pode respirar vai ter sentido da vida. E meditando hoje aí sobre o sentido da vida, né? Estudando o meu curso de teologia, estudando o livro de Eclesiastes, que é um livro que fala muito ao meu coração, que realmente mexe muito com os meus sentimentos. Eu quero meditar num texto que ele já está gravado no meu coração antes de chegar nesse período do meu curso, e necessariamente eu amo esse livro e exclusivamente esses versículos do qual eu quero meditar com vocês hoje, porque o livro de Eclesiastes é um livro que, se é possível você dar sentido na sua vida, é um livro onde você vai encontrar algumas respostas não respondidas pela sua própria experiência de vida. Eu queria te dizer que se você se encontra perdido, que se você se encontra numa vida meio que sem sentido, porque talvez você tenha investido o seu tempo, desgastado a sua vida, a sua saúde, em relação a algumas tentativas, algumas investidas na sua vida, em coisas que não conseguiram frutificar, e talvez há no seu coração um questionamento, uma pergunta do tipo: por que não deu certo comigo? Ou por que não está dando certo ainda comigo? Por que que mesmo que eu me esforce tanto, eu não consigo conquistar? Por que que mesmo eu sendo, e talvez realmente você seja uma boa pessoa, você não consegue algumas conquistas, algumas vitórias na sua vida? Ou talvez consegue, mas o sacrifício e o esforço que você faz é muito além das suas forças, ou talvez muito além de outras pessoas que pouco fizeram, que pouco trabalharam, mas que alcançaram coisas. Nós temos uma má impressão, há uma culpa, né, naquilo que eu chamo de evangelho da prosperidade, dessa onda que veio. Desculpa, pessoal, não ficar assim, é que meu nariz realmente tá complicado com esse tempo muito seco, e eu fico tentando procurar o ar aqui, né, porque tá ruim. Mas assim, e talvez você se sente indignado porque você talvez avançou, estudou, tem se dedicado ou se dedicou, e quando você olha para os frutos do seu trabalho, há um descontentamento. E não por ingratidão do teu coração, mas necessariamente porque houve um investimento de vida e a recompensa e os frutos disso não vieram na mesma proporção. E a maior indignação do coração humano vem de quando você, talvez olhando para o teu lado direito ou para o teu lado esquerdo, e isso não tem nada a ver com inveja muitas vezes, porque você conhece o seu próprio coração, e você vê pessoas que não se dedicaram, pessoas que não buscaram o que você buscou, que não gastou a sua vida nos estudos, ou na obediência, ou nas coisas corretas da vida, mas elas prosperaram. E então a nossa cabeça humana, ela começa a dar nó. E nós perguntamos: qual é o sentido desta vida? Algumas pessoas, sufocadas por esse sentimento de perguntas sem respostas, talvez optam por não suportar essa pressão e até tentam e tiram a sua própria vida. Não é poucas as pessoas que têm tirado as suas vidas nesse tempo, ou de algum tempo para cá, pressões da vida têm matado pessoas. As pessoas não têm suportado não lidar com as suas faltas de respostas, e então tem, tentando extinguir a sua dor, tem se entregado ao suicídio, ou enfim, ou tem entregado mesmo a uma vida vívida, a uma vida desleixada, e aí se torna um mendigo, se torna
uma pessoa alcoólatra, um viciado em drogas, enfim, tentando buscar uma resposta da qual ela não conseguiu, a vida para ela perde o sentido e ela se entrega a algum prazer mundano ou momentâneo ou a um mundo virtual, da onde ela fica fora da sua realidade, talvez através da bebida, da droga, da prostituição, da sexualidade, enfim. O que eu queria te dizer é, nem sempre a vida vai fazer sentido. Eu tenho dito isso e vou repetir. A vida não é justa. Não espere justiça da vida. Não seja inocente a ponto de esperar que a vida lhe retribua alguma coisa. Cristiano, mas isso é ser insano, isso é ser louco, isso é ser tolo. Não. Tolo é ficar buscando respostas e sentido para todas as coisas. E sábio é, bom dia, Nelsinho, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Um prazer ter você no corpo de Cristo. Amo demais a sua vida, nós somos camarada, hein? Nós temos muita história junto, eu e esse rapaz aí, ó. O Nelson da pamonha, melhor pamonha de bebedouro. Então, ser tolo é querer ter resposta para tudo que se acontece debaixo do sol, segundo Salomão. E segundo o mesmo Salomão, o rei mais sábio, mais bonito, mais inteligente e mais rico que andou sobre a terra, sábio é confiar na soberania de Deus, mesmo quando você não entende as coisas. E eu amo a parte de Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Bom dia, Ademir. Ademir é o Mirinho. Bom dia, bom dia. Fala um bom dia aí, se for o Mirim. Se não for, bom dia, Ademir, do mesmo jeito. Mas assim, eu amo Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, porque Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, se você se coloca debaixo da sabedoria dos céus, compreendendo que Deus verdadeiramente tem governo sobre a sua vida, se verdadeiramente há na sua boca, se há no teu coração essa verdade, como que se Deus seja soberano sobre todas as coisas, as perguntas sem resposta do seu coração têm que se calar. Elas têm que se curvar diante da soberania de Deus. Porque Eclesiastes, quem tiver Bíblia e quiser acompanhar comigo, Eclesiastes no capítulo 9, versículo 11, vai dar sentido para uma vida cheia de perguntas e que humanamente nós não temos respostas. Olha o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Eu vi ainda debaixo do sol, ou seja, nessa terra, que não é dos ligeiros o prêmio. Então nem sempre quem corre mais é que recebe o prêmio. E nem dos valentes a vitória. Então não adianta só a valentia. Não só a valentia, a coragem, a força garante a vitória. Nem tampouco dos sábios é o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Cara, olha o que a sabedoria de Salomão está nos ensinando, a sabedoria bíblica. Que nem sempre vence quem corre mais, que nem sempre vence batalhas quem é mais forte, mais corajoso, que nem sempre garante o pão quem é prudente, quem é inteligente, e que nem sempre os sábios é que estão à frente de todas as coisas, pois tudo depende do tempo e do acaso. É forte, né? Pois é, se você fica buscando sentido para cada ação que você toma, eu preciso te dizer que se você for um ser esforçado como eu sou, um ser que busca excelência em todas as coisas que faz, e mesmo com a boa intenção do seu coração, coisas na sua vida não dão certo, descanse o seu coração no Senhor, porque acima da sua boa vontade e acima da sua vontade há um Deus que é soberano sobre toda a terra. E às vezes há um Deus, e não entenda isso mal, mas há um Deus que é capaz de frustrar as suas boas intenções. Sim, escuta o que eu estou te dizendo. Há um Deus que é capaz de frustrar as suas boas intenções para depois fazer mais sentido para você em algo que Ele estabeleceu que é maior do que você pode pensar. É louco pensar assim? Sim, porque a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Em Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 1, está escrito: porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, diz o Senhor, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, também diz o Senhor. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero que você pare de planejar a sua vida
que você não perca ou não gaste mais tempo em planejamento de forma nenhuma. Eu jamais seria louco de dizer para você não planejar. Eu só quero que você seja resiliente e que você seja um pouco mais flexível com você mesmo quando que, ainda que planejando, os seus planos não derem certo. Porque podem ser, e acontece muito, de você planejar e os seus planos não derem certo. E isso não significa que você é um ser imprestável ou que você não tem valor nenhum. Eu preciso te dizer que também está escrito que o coração do homem faz planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como que nós poderíamos então, Cristiano, ser mais assertivos na nossa vida? Consultar ao Senhor a respeito de tudo aquilo que pretendemos e planejamos fazer e aguardar a resposta dele. Como nós não temos paciência no nosso coração para isso, como nós não temos por causa da inquietude dos nossos dias, por causa da pressão diária que recebemos dos ambientes externos, por causa dessa obrigação que temos de vencer, por causa dessa obrigação que temos de todos os dias nos desafiar a sermos melhores do que os outros, quando que na verdade nós deveríamos ser melhores do que nós mesmos apenas. Se há um motivo de concorrência no seu coração, querido, não é contra o teu irmão, não é contra o teu marido, nem contra a tua esposa. A concorrência não é contra os seus filhos, ou contra o seu patrão, ou contra a sua empresa. O seu maior concorrente tem que ser você mesmo. Se você vencer a si mesmo, você vai ser um campeão e um herói. Então logo eu vou te orientar. Compreenda que nem sempre as suas melhores intenções vão se transformar em melhores frutos. Eu preciso te dizer que mesmo nas melhores intenções, pessoas irão alcançar o inferno. É forte o que eu estou te dizendo? Preste atenção. As melhores intenções de alguém pode não levar ela ao reino dos céus. Pessoas chegaram diante do Senhor Jesus Cristo e lhe disse: Mestre, em teu nome nós expulsamos demônios. Mestre, também em teu nome nós curamos os enfermos. E Jesus Cristo olha para eles e diz: Pois bem, afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. A intenção foi boa, a atitude foi correta, houve-se os frutos, porque eles disseram afirmadamente que fizeram. E Jesus não os desqualificou como se eles tivessem tentado e não conseguido. Não. Jesus simplesmente disse: sim, vocês fizeram a obra de Cristo, mas vocês fizeram a obra de Cristo sem Cristo. É possível, cristiano? Sim. É possível fazer a obra de Deus sem Deus. Igrejas e igrejas no mundo, não só no Brasil, no mundo, têm feito a obra de Deus sem Deus. Obras humanas, colocando-se piedade, colocando-se uma capa de santidade, mas uma obra sem Deus. Cristiano, qual é a sua base para dizer que algo está sendo feito sem Deus? Todas as vezes que o homem coloca a sua própria vontade naquilo que é a vontade de Deus, isso chama-se idolatria. E toda obra de idolatria é uma obra que parece ser para Deus, mas não é para Deus. Porque toda obra de idolatria tem como alvo um Deus, mas não o Deus criador dos céus e da terra. Porque o Deus criador dos céus e da terra é totalmente contra a idolatria. O Senhor deixa claro que tudo aquilo que você fizer e intentar no seu coração, sem a vontade dele, sem o aval dele, mesmo que seja intencionado de muita boa intenção, isso é chamado na Bíblia de iniquidade. Você sabe o que é ser uma pessoa iníqua? Você sabe o que é ser um iníquo ou praticar iniquidade? Existem duas palavras que, quando a gente lê Bíblia, a gente pensa que está falando da mesma coisa: a impiedade e a iniquidade. A impiedade vem de um comportamento ímpio. O que é ser ímpio? É praticar as más obras humanas. Isso é ser ímpio, é andar fora do caminho de Deus. Compreenda, é nunca ter tido uma aliança com Deus.
só pode praticar impiedade pessoas ímpias. Pessoas ímpias são aquelas que nunca fizeram uma aliança com Deus. Já ao contrário disso, que é a iniquidade, a iniquidade só pode ser praticada por alguém que já teve uma aliança com Deus, que em algum momento da sua vida fez uma aliança com Deus. Então, a iniquidade só pode partir dos filhos de Deus. Cristiane, qual é a definição de iniquidade? Iniquidade é fazer coisas para Deus sem a vontade de Deus. Iniquidade é fazer coisas no nome do Senhor sem que o Senhor tenha te pedido algo. Isso é iniquidade. Qual foi o primeiro exemplo? Não talvez primeiro no sentido de colocação, mas um dos exemplos pelo menos mais fortes que vai dizer a respeito da iniquidade. Quando lá em Isaías, se não me falha a memória, Isaías 14 e também Ezequiel 28, se eu não me engano, depois leia, procure isso também na internet ou na sua Bíblia, aonde vai falar a respeito de Lúcifer. Sim, Lúcifer, o anjo caído, o querubim da guarda ungido, o anjo que assistia diante do Senhor, o mais importante na patente espiritual dos céus, o que era como um modelo padrão de superioridade do céu, pois a Bíblia diz que ele era o aferidor de medidas, ou seja, que nele havia toda a formosura e que a glória de Deus sobre a vida dele, derramada por Deus, era algo maior do que todos os outros anjos. Mas por causa da vaidade do seu coração, ainda que ele seja um espírito, mas por causa dos seus maus intentos, ele desejou não o trono de Deus, porque você não leu a Bíblia da forma correta. Satanás nunca quis o trono do Altíssimo. Não. Satanás foi mais audacioso. Lúcifer ainda não era Satanás. O que ele intentou nos seus sentimentos foi colocar o trono dele acima do trono de Deus. Sim, acima do trono de Deus. E isso é tido na Bíblia como que a iniquidade. A iniquidade consumiu o sentimento de Lúcifer e ele foi precipitado do céu para a terra. E então ele se chamou Satanás, que significa adversário. Adversário de quem? De Deus? De forma nenhuma. Deus não pode ter adversários. Deus não tem adversários porque não existe outro à altura de Deus. Infelizmente, ou felizmente, Satanás, diabo, é o nosso adversário. Não é de Deus, porque Deus não tem inimigos à altura. Dito estas coisas, eu preciso te dizer, há muitas igrejas com boas intenções na terra, porém, boas intenções humanas. E mesmo que você tenha boas intenções, eu preciso te dizer que talvez o seu caminho é um caminho de iniquidade. Porque uma boa intenção, um coração movido por uma boa intenção pessoal, muitas vezes não reproduz a vontade de Deus. Eu vi vários projetos, eu participei ao longo da minha vida, como homem de Deus e como homem profissional, de diversos projetos nessa terra, de pessoas, de pensamentos ocultos, travestidos de boa vontade. Bom dia, pastor José Ivan, meu querido, que Deus abençoe a sua vida, paz do Senhor Jesus. Pastor José Ivan é uma bênção, é um homem que gasta a sua vida no altar de Deus. Então preste atenção, e eu vi vários projetos nessa terra, e pessoas tentando enfiar projetos gananciosos do seu coração, enfiando o nome de Deus no meio disso. Bom dia, dona Creuza. Deus abençoe você e a sua casa, família amada. E então, Deus não pode ser enganado. Deus não pode ser enganado, querido. Não se engana Deus. E as boas, mas travestidas intenções dos homens, elas são trazidas à luz por um Deus que tudo vê e que tudo sabe. Um Deus que esquadrinha os corações. Sim. E então, projetos
iníquos, de homens cheios de corações de iniquidade. São expostos pelo Senhor e os seus bons projetos são frustrados por aquele que tudo vê e que por tudo sabe. Não é necessário eu colocar aqui para vocês, mas eu ainda quero alertá-los. As igrejas católicas, evangélicas, os espíritas que têm um trabalho nessa terra que é admirado por muitos homens, muitas vezes tem projetos iníquos no seu coração. No que diz respeito ao trabalho espírita, eu preciso pontuar algumas coisas. Tem muito valor sobre essa terra fazer o que eles fazem, assistir pobres e viúvas. Mas é um projeto iníquo. Em que aspecto? Há na mente e no coração deles algo que foi impregnado de forma incorreta. O que é? De que se praticando boas obras, eles terão a oportunidade, o que já é totalmente antibíblico, de voltar numa outra vida melhor do que esta. Isso é uma blasfêmia. Isso é tentar contra a sabedoria humana, porque se os espíritas tivessem a oportunidade de voltar vida após vida como eles acreditam, o mundo deveria estar melhor e não pior. Se eles praticando boas obras desde quando se surgiu a práticas do espiritismo e as possíveis reencarnações estivessem acontecendo e eles voltassem cada vez melhor pelas suas obras, o mundo deveria melhorar. Não é o que eu estou vendo. E outra coisa que eu preciso te dizer, a própria Bíblia me ensina de que não é pelas obras de justiça que eu serei justificado. Porque compreenda comigo, se obras de justiça, obras humanas, fosse capaz de salvar a sua vida, que pobre se salvaria? Porque se o pobre não tem nem o que comer, o que ele poderia oferecer ao mundo? Pense comigo. E logo todos os ricos se salvariam, porque têm capacidade de tentar comprar a Deus com seu dinheiro. Mas Deus não é vendido, Deus não se deixa comprar por ninguém. E o próprio Deus disse, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Cristiano, que verdade é essa? Sim, é uma verdade para te dizer. Se você tem bens nessa terra, não pense que o seu dinheiro possa comprar a Deus. O seu dinheiro compra a sua boa casa, o seu dinheiro pode comprar posições, o seu dinheiro pode comprar as melhores cadeiras no cinema, ou nos palácios, ou nas prefeituras, ou até mesmo no governo, na presidência, nos melhores lugares aonde o seu coração te desejar. Só tem um probleminha. O seu dinheiro é imprestável para o reino dos céus. O seu dinheiro passa a ter algum valor se você estiver disposto a sujeitar o seu dinheiro a Deus. O jovem rico talvez seja o único caso de alguém bem intencionado na Bíblia. É o único homem que eu vejo ir atrás de Jesus e não voltar melhor do que chegou. Porque quando ele chega diante de Cristo e diz, Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse, pratique todas as obras da lei. Conhecendo o coração do jovem rico e a sua prepotência e arrogância por ter riqueza, ele disse, Senhor, desde a minha tenra infância eu tenho praticado todos os mandamentos. Logo ele pensou na sua arrogância, eu estou dentro. Jesus disse, fizestes bem até agora, mas se quiseres o reino de Deus, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. E a palavra de Deus me revela que este jovem, entristecido por causa da sua riqueza, sai da presença de Jesus, porque possuía muitas riquezas. Ele trocou o reino dos céus por algo da terra, por algo que é temporal e que vai passar. Se o dinheiro fosse capaz de comprar lugar no céu, ele deveria ter tentado negociar com Cristo, já que, normalmente, as pessoas de posse acham que são superiores em todos os aspectos e tentam comprar tudo na terra. Mas diante de Jesus,
ele teve que abaixar a sua cabeça e sair com lamento e tristeza, porque ele preferiu a sua riqueza. Eu preciso te dizer, se você tem meditado esses dias na sua vida a respeito de derrotas e vitórias, vencer e perder, a Bíblia me garante, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, que nem sempre a vitória é dos mais fortes, que nem sempre o prêmio é dos que correm mais, porque a vida e a circunstância depende do tempo e também do acaso. E dono do tempo e do acaso é o Senhor dos céus e da terra, porque Ele estabelece homens e Ele derruba reis. Ele entroniza miseráveis e coloca como governantes. E Ele pega governantes poderosos e faz comer capim como um animal, como Ele fez a Nabucodonosor, que está escrito no livro de Daniel. Então preste atenção. A sua vida tem algum sentido? Se ela não estiver fazendo sentido algum para você, é porque você não tem buscado o sentido da sua vida no Criador. E eu quero finalizar ainda no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, a partir do versículo 6, que diz assim: o tolo no versículo 5, Eclesiastes capítulo 10, versículo 5 diz assim: ainda há um mal que eu vi debaixo do sol, ou seja, alguma coisa que eu não compreendo. Um erro que procede do governador, ou seja, o tolo posto em grandes alturas. Ou seja, o que esse cara está fazendo naquela posição? Tem alguma coisa errada. O cavalo e o príncipe andando a pé, como servos sobre a terra. O que esse texto está me mostrando? Há uma inversão de valores. Há um tolo governando no palácio. E há um príncipe com o seu cavalo andando a pé. Há uma inversão de valores, sim. Muitas vezes, não é o diabo, mas sim o Senhor, que inverte valores e contraria a nossa racionalidade para declarar que Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Não tente racionalizar Deus com a sua racionalidade. Deus é um ser incompreensível. Não tente, com a sua teologia barata, tentar explicar a Deus. Deus é inexplicável. Some as suas forças, a sua capacidade e a sua inteligência, não para tentar explicar a Deus ou as suas razões, mas para submeter o seu coração incircunciso a esse Deus tão poderoso. Não gaste o seu tempo em tentar responder todas as suas perguntas, porque se você começar a fazer perguntas demais, você vai se esbarrar com um Deus muito poderoso. Bom dia, Roberta Oliveira, minha amiga Roberta. Essa mulher é uma digital influencer e tem uma voz poderosa nessa terra. Precisa canalizar essa voz para algum lugar, mas o Senhor há de trabalhar no seu coração, minha amada. Compreenda, não gaste a sua energia, a sua inteligência e a sua sabedoria para fazer questionamentos a respeito de tudo na vida. Você vai chegar num lugar onde está o trono de Deus. Bom dia, Suzy Saito. Um beijo no seu coração, amada. Que Deus te abençoe. Da onde você está falando, Suzy? Está no Japão ou está no Brasil? Me diz uma coisa aqui. A paz do Senhor Jesus, minha amada. Todas as vezes que você começar a fazer perguntas no seu coração, você vai se esbarrar no trono de Deus. E todas as vezes que você tentar forçar perguntas do qual você não tem respostas, você pode cair em iniquidade e tentar colocar a sua vida acima do trono de Deus, como fez Satanás, que um dia foi um anjo de luz, mas por causa da sua arrogância, por causa da prepotência do seu coração, ele quis não o trono do Senhor, mas elevar o seu trono acima do trono de Deus. E Deus, sendo Deus, poderoso sobre os céus e a terra, colocou Satanás no seu devido lugar. Eu preciso te dizer, a Bíblia me ensina que
Deus escolhe coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E Deus também coloca pessoas que não são para envergonhar as que são. Cuidado com as suas perguntas. Cuidado com as inclinações do seu coração limitado. Você está diante de um Deus todo-poderoso, incompreensível na sua racionalidade. E muitas perguntas que você fizer pode se esbarrar no trono de Deus e na sua soberania. Eu quero citar aqui uma reflexão. Oriente. Amém. Uma reflexão que eu fiz hoje, olhando um post da minha amiga Roberta Oliveira. Eu acredito que ela tenha perdido um amigo amado, uma voz que ecoou sobre essa terra, um homem que transparecia ter clareza e luz dentro de si, mas aparentemente, pelo que eu li no post dela, ele tentou contra a sua própria vida e ele, não suportando, deve ter partido, pelo que eu vi. Porque eu faço muitas observações no meu cantinho, mas eu quero aproveitar essa live para te dizer. Este homem não suportou perguntas sem respostas no seu coração. E mesmo que a aparência exterior dele era de um homem de muita vida, no seu coração havia muitas perguntas sem respostas. E se ele tentou contra a sua vida e pelo jeito teve êxito, tirando a sua própria vida para calar as suas dores, ele não encontrou respostas porque ele olhou para o lugar errado. Ele olhou para o homem, ele olhou para a natureza, ou ele olhou para as inconformidades da vida. Ele não olhou para Deus, o Criador de todas as coisas. Talvez ele não tenha olhado para a sabedoria de Deus e soberania de Deus. E talvez se ele tivesse tido um cuidado ou um direcionamento de que quando ele não tem respostas para a sua pergunta, bastasse ele compreender que Deus é soberano sobre todas as coisas, e talvez o seu coração fosse silenciado e acalentado pela paz de Deus. Mas este homem, como muitos outros, tem perdido a sua vida, porque tem tentado se desgastar na sua própria sabedoria. E a Bíblia diz: não seja sábio no seu próprio entendimento. Não se desgaste tentando responder todas as perguntas. Em Deuteronômio diz que nem tudo sobre a terra Deus vai dar revelação ao homem. Há coisas que Deus vai nos permitir conhecer, mas há muitas delas que pertencem somente ao Senhor. E como conviver com questões tão complexas? Respeitando e se submetendo à soberania e à sabedoria de Deus. Quando você não tiver respostas para a vida, contente-se com Deus soberano e Ele vai trazer paz sobre o seu coração. Eu quero finalizar citando o apóstolo Paulo, onde que Filipenses, a partir do capítulo 4 e versículo 1, leia Filipenses capítulo 4 completo, deve ter uns 14, 15 versículos, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações. Vou repetir, que a paz de Deus, que excede, é superior a todo entendimento ou compreensão humana, guarde os vossos corações. Quando você não tiver respostas para perguntas complexas da vida, ao seu ver, contente-se com a soberania e a sabedoria de Deus. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu digo que daqui a pouco vou pegar o mesmo vídeo, vou subir para o YouTube e depois eu compartilho nas minhas linhas de transmissões. Então eu te peço, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo com alguém. Esse vídeo, se estiver falando com você, pode sim falar com outras pessoas. Não seja egoísta e compartilhe algo da parte de Deus para a vida das pessoas. Nós temos facilidade de compartilhar piadinhas, de compartilhar frases muitas vezes sem sentido, um monte de bobagem. Mas uma palavra como essa não é porque eu estou pregando, mas porque vem do trono de Deus, pode salvar, preste atenção, salvar a vida de muitas pessoas. E há uma responsabilidade sua nisso. Se você não é
não tem sido um pregador, porque não há um encargo do Senhor sobre a sua vida, fique tranquilo. Se você não é um pregador, seja um evangelista, seja alguém que transporte a palavra de Deus através da sua vida e através dos seus dedinhos. Não perca tempo em ficar correndo o seu dedo no Facebook procurando alguma coisa. Pegue algo precioso como isso que Deus entregou para a sua vida hoje e compartilhe com as pessoas. Você pode ser a resposta de alguém nesse dia. Beijo no seu coração. Amo cada um de vocês. Em nome de Jesus.